É muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando mais um Acesso Geral. Bem-vindos ao nosso programa. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia para falar sobre cinema. Sim, hoje temos Sétima Arte aqui no nosso programa. A gente vai falar de um filme muito legal. Olha, uma produção impecável que vale a pena você ir ao cinema para assistir, que é a história do boxeador Éder Joffre. Se você não conhece a história dele como eu não conhecia e fiquei encantado de saber dessa história linda, vá ao cinema, conferir 10 segundos para vencer. A direção é do ótimo José Alvarenga Júnior. O Zé Alvarenga, meu amigo, já vou falar que filmes ele fez para você ter uma ideia do quanto cara bom. Ele é de TV, cinema, vale a pena. E no elenco, Daniel de Oliveira, que tá incrível no papel de Éder Joffre, e Osmar Prado, que faz o pai do Éder Joffre no filme. Olha, os dois, uma sintonia incrível. Já então eu falo mais sobre 10 segundos para vencer. Antes, eu preciso lembrar você de casa que nós estamos nos canais 24 da NET, 60.2 UHF, uma parceria entre TV Tech e TV Câmara, e também a gente está nas redes sociais, você pode encontrar a gente por lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só digitar TV Tech Jundiaí, no Facebook você curte, compartilha, conversa com a gente adora conversar com você, adora saber que você compartilha e dá dicas pra gente aqui da TV. No Twitter eu não tenho ideia do que você faz. Twitter que você faz, só ler, né? Você pode comentar, acho que pode comentar também, colocar um coração, eu não tenho ideia. E você pode retweetar. Isso aí é muito pra mim, gente. Eu tô na época do Orkut ainda. E do Facebook também, eu tô. Mas retweetar, não. É tipo compartilhar no Facebook, é isso? Isso. Tá bom. E aí, então, você pode retweetar o Twitter. Oh, meu Deus. E o Instagram, todo mundo sabe, curte aquela foto, vê o que está acontecendo aqui nos bastidores da TV. A gente adora trabalhar e fazer tudo isso para você aí de casa. Tá certo? A gente está em todos os lugares. TV... não, eu nunca falei da rádio aqui também. Já devo ter falado, a gente já comentou sobre a rádio, mas eu falo muito pouco sobre a rádio, né? A Rádio Tech, que também tem uma programação muito legal. Você pode escutar pelo aplicativo, pelo site, o aplicativo da Prefeitura, o site da TV Tech. Então, entre lá, confira, vale a pena. Uma programação muito legal, muita entrevista. Eu, de vez em quando, também dou uma brecha lá, converso sobre cinema. Acho não, toda quinta. Hoje eu estava lá, então, tá? Entra lá e confere a nossa programação. E, vamos agora falar sobre 10 segundos para vencer, esse filmaço que está em cartaz. Olha, eu prometo a você, você vai assistir ao filme e vai falar assim, isso tem cara de produção de Hollywood. Não que os filmes que a gente tem visto ultimamente não tenham essa textura, esse conceito, porque os filmes ultimamente estão bem legais, hein? Você viu aí que a gente mostrou o filme do Tancredo, né? A história do Tancredo Neves, O Paciente, que é muito legal. Agora, esse filme tem uma plástica, um visual, uma fotografia, as interpretações, a maneira como ele está editado, vale muito a pena você assistir. É um filme muito bonito. Como eu disse, é um filme sobre um lutador de boxe, né, o Éder Joffre, mas, na verdade, tem romance, tem história, tem superação, que é o que vai fazer todo mundo ir ao cinema. Porque se você deixar um filme de boxe, é boxe ou boxe, gente? Boxe, né? Porque é boxe de banheiro. Boxe. É um filme de boxe, e aí os homens vão achar que é filme para eles. Não. Todo mundo pode assistir ao filme. Essa história de superação do Éder Joffre é super importante para que a gente possa seguir a vida e possa entender um pouco mais o que acontece. E no momento que a gente vive também, quando o museu pega fogo, a gente não presta muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor de cultura, vale a pena você conhecer um pouco da história de um personagem muito importante do nosso país, como foi o Éder Joffre. Para você ter uma ideia, o Éder Joffre está vivo ainda, eu nem sabia. Ele está vivo, ele assistiu ao filme numa sessão especial para ele, se emocionou muito. Então, que bom a gente poder ainda contar, né, a história desse personagem vivo que a gente tem no Brasil. Vamos conferir o trailer, só para você ter uma ideia de como ele é? Vamos ver, então, 10 segundos para vencer. Quantas vezes eu já pisei no seu pé? Até agora, 4. Hoje à noite eu tenho encontro. Você quer ser campeão ou não? Que jeito, você não vai vencer ninguém. Vamos lá que o Odair não pode demorar. Mas ele é meio pesado. Eu sei. Se você escolher o boxe, preciso saber como vai ser. Kid, o teu filho. Esquerda na frente o tempo todo. Zeb, não para. Eu consigo uma luta na América. 2 semanas pra perder 3 quilos. Veste os dois. Isso é loucura. 54 quilos. Falta 1 quilo.
Não consigo respirar. Você quer se matar? Atenção, Brasil, de norte a sul. Movimentam-se os dois no centro do ringue. Lutadora, luta aberta. Éder continua castigando o mexicano. Tenta bater com a esquerda. Éder Shida, você quer casar comigo? Não, Silva, não. Não. Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e dieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar. Shida, o que tá faltando? Faltando você, Éder. São 5 horas da manhã, pai. O senhor precisa avisar antes de vir aqui. Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim, estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil? Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo que o senhor sempre quis. E mesmo assim não basta, né? Eu pensei que esse sonho fosse seu também! Quem é que tá errado nessa história, Silva? Todos nós estamos. Se o Éder não fosse teu filho, talvez ele nunca quisesse subir no ringue. Filmaço, hein? Filmaço, vale a pena você conferir. Olha, eu já vou abrir o programa de hoje com o Daniel de Oliveira e o Osmar Prado, que são esses dois atores incríveis, uma simpatia, um papo delicioso. O Osmar Prado vai contar uma história emocionante, que é a história do pai dele. Ele se inspirou no pai dele para fazer o personagem que é pai do Éder Joffre na história. E eu falo para o Daniel de Oliveira, e falo por ele, na verdade, que ele fez os 2 melhores filmes nacionais do ano, que é Aos Teus Olhos, que a gente foi fazer no começo desse ano, que é da Carolina Jabor, que é um filmaço também, que é a história do professor de natação, que é incriminado por assediar um garoto, uma história incrível, vale a pena você assistir se você ainda não assistiu, e agora ele vem vivendo o papel do Éder Joffre no 10 Segundos para Vencer. Vamos ver essa entrevista como é que ficou. Daniel, Osmar, vamos falar de 10 Segundos para Vencer, um filmaço. Eu fiquei muito feliz, a gente está numa safra muito boa de filmes e esse veio para coroar essa safra de bons filmes. Eu quero começar, Osmar, se você me dá licença, eu quero começar com o Daniel. Faça. Que é o Éder no filme. Meu Você é o filho, pai. meu Seu filho. Meu filho. Ou começa com o pai? Não, vamos começar com o filho, que é o oxigênio novo. Eu vou conversar com você, Osmar, porque essa coisa do pai te inspirou muito a fazer o Kid, né? O seu pai, você teve Meu isso. pai, na vida real, meu pai, nós tínhamos assim, muita admiração pelo outro, mas essa mania de ser artista, né, que eu comecei menino, eu nunca ganhei uma mesada, nunca recebi uma mesada. Eu comecei a dar dinheiro em casa com 9, 10 anos de idade, fazendo novela na TV Paulista, Canal 5. Organização Vitor Costa, sou contemporâneo de Hebe Camargo, de Silvio Santos, que não tinha nem programa, tinha programa de rádio, o Peru que fala. Mas eu trabalhei com o Líbero Miguel, fizemos 8 anos mais ou menos de novela, Oliver Twist, os irmãos Dami, David Copperfield, tudo bem. Eu fiz Oliver na televisão. Em 1961, 62, eu tenho isso tudo catalogado, tem fotos, tem tudo. Então é uma longa carreira. Mas, aliás, qual foi a pergunta? Essa relação com o pai. Essa relação do pai é que quando eu fui crescendo, que ele achou que eu ia deixar tudo aquilo ali, que era uma fantasia, que eu ia arranjar um emprego e trabalhar, eu entrei em choque com ele. A nossa vida começou a entrar em choque em decorrência disso. Quer dizer, eu era o vagabundo, o cara que ia se tornar um vagabundo. Minha tia, que foi a mentora, que me levou para os lugares, minha tia era operária, empacotadora de pregos do Aremifício Vidal, 35 anos trabalhando, e ela gostava de música, de origem espanhola e tudo, me levou para ver os filmes da Atlântida, eu via o Anselmo Duarte, o Johnny Herbert, eu via a Eliana, Dercy Gonçalves, eu fiz o primeiro filme, a primeira direção do Anselmo, enfim, e eu comecei nesse meio, entendeu? E depois ele queria que eu saísse com medo de eu me corromper. E aí batemos o choque e fomos até o resto da vida, até o momento em que ele percebeu que eu estava no caminho certo. Então ele se emocionava toda vez que eu o visitava aqui em Arandu, perto de Avaré, que eles passaram os últimos dias ali, e eu vinha de longe, às vezes eu vinha de moto e tal, ia para Arandu. E eu me lembro que um dia eu fui com a minha moto para Arandu, meu pai foi motociclista e foi interessante, ele já caminhando difícil,
Logo depois eu voltei para visitá-lo pela última vez. Ele olhou a minha máquina, olhou, ele falou, essa fala a verdade. Muito bom. Você teve um momento também com seu pai, eu não vou contar aqui porque é o final do filme, mas você teve um encontro também com uma fala bonita como tem o Éder e o Kid? Eu tive o último encontro com ele, foi quando fui visitá-lo pela última vez, eu estava filmando Desmundo, minha mãe me ligou e disse, vê seu pai não deve durar muito. Aí eu viajei, fui de moto, inclusive, eu rodei 850 quilômetros num dia. Saí do Rio de Janeiro 8h30 da manhã, no começo da noite eu estava chegando lá, meu irmão estava esperando lá com a moto dele, a gente foi então para Andu, o odômetro está marcando 850 quilômetros, e aí nós conversamos, e eu me lembro que ele começou a elogiar muito meu irmão mais velho, na minha frente. E aí eu disse uma coisa para ele, assim, amorosamente mais firme. Eu falei, meu velho, você me admira muito, porque de todos os filhos, eu fui o que rasgou a sua cartilha e criou a sua própria. Que lindo. Eu falei isso para ele. Eu fui o que te peitou. E ele ficou em silêncio. Quando eu voltei para o velório. Foram as últimas palavras. Eu vou parar um pouco, senão eu vou começar a chorar aqui. Já é um outro filme também, né? Eu fui o filho que rasgou a sua cartilha e criou a sua própria. Claro. Bom. Isso ele tinha orgulho disso ele também. Tinha disso. Daniel, vamos voltar então agora, senão a gente vai voltar nesse filme emocionante também da sua vida, Osmar. Daniel, eu fico sempre muito curioso em filmes com boxe, porque porque eu não entendo muito bem como funciona esse treinamento que vocês têm para poder atuar no momento da luta. Como é que funciona para o ator essa coisa de vocês gravarem, filmarem na ação ali? Cara, eu vou te dizer, esse filme eu me preparei para lutar mesmo. E aí falei com o Varenga, falei, ó, tô preparando aqui, vamos arrumar os caras de verdade para lutar. Até porque tem aquela... saber apanhar e saber bater, né? Vamos dizer assim, né? E o Cesário que foi o responsável por fazer esse elenco também. Então ele pegou lutadores de verdade. Tem até o Matheus, que faz um lutador que lutou com o Zumbano, que ele faz Krav Maga comigo e fez boxe também. Então são todos lutadores profissionais. O Legras, o cara que fez o Legras, ele é cabo-verdense e ele tem mais de 100 lutas nas costas. Então assim, é um cara que sabe se portar no ringue ali. E aí você pode bater porque ele está acostumado. E como eu treinei muito, ele pode bater também. Então era isso, era luta mesmo. O cara colocava a câmera lá e a gente caía dentro. Porque, na verdade, acaba sendo uma coreografia. A luta é uma coreografia, né? Não deixa de ser, mas não tinha uma coreografia, vamos fazer isso aqui quando você colocou... Não, era vamos batendo. E tinha momentos específicos, realmente, de coreografia, porque coisas que aconteciam realmente na luta. A luta do Medel, por exemplo, que estava lutando com o Xará, que é esse parceiro que fez essas cenas, foi exatamente o final dela, quando ele cai, a gente copiou a cena. Mas realmente pegando mesmo, sabe? Eu pegava na testa dele assim, tal, dava aquela porrada, ele caía, né? Mas o Joe Medel. O Medel. Os 5 segundos últimos era muita porrada e tal, livre, né? Vamos dizer assim, apanhei, bati. Mas os 5 segundos era exatamente o que aconteceu na luta, né? Se você pega a cena e vai na luta, você vai ver que é a mesma coisa. Então, ó, gente, dia 27 de setembro, todo mundo assistindo 10 Segundos para Vencer, um filmaço, vale a pena. Aliás, eu vou jogar um monte de confete aqui, porque os 2 melhores filmes do ano nacionais, o Daniel de Oliveira tá. Rapaz. Da Carolina Jabor, e agora Os Seus Olhos tá incrível também, já tá em plataformas digitais, todo mundo pode assistir, mas nos cinemas... O do nadador? Exatamente, do professor de natação. Pois é, dá pra assistir On Demand agora e vai pro cinema assistir o 10 Segundos, todo mundo. Essa história lindíssima. É um outro trabalho, né? Completamente diferente, uma outra personalidade, né? Gente, muitíssimo obrigado, valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu demais. 10 segundos pra ver. Muito bom, então. Estes foram Daniel de Oliveira e Osmar Prado. E no próximo bloco, eu continuo falando de 10 Segundos para Vencer. Você vai ver o meu bate-papo com o José Alvarenga Júnior, um dos meus diretores de TV e cinema brasileiros preferido. Já, não sai daí, é bem rápido.
Eu já estou de volta com o Acesso Geral. Hoje a gente está falando sobre a história do lutador Éder Joffre, que ganhou uma história no cinema, ganhou um filme para ele, 10 Segundos para Vencer. Tem Daniel de Oliveira no papel título e tem também o Osmar Prado. E agora você vai ver um bate-papo com o José Alvarenga Júnior. O José Alvarenga é um diretor de TV incrível, ele já fez Supermax, que é uma série que eu amo, que foi subestimada, mas eu acho incrível. Supermax, ele dirigiu Os Normais, ele dirigiu Separação, ele dirigiu Os Normais do cinema também. Enfim, ele dirigiu Divan, que eu amo, com a Lília Cabral, acho um filme incrível e que vale a pena você assistir também. E agora, ele dirigiu, então, essa história verídica, incrível e de superação. Vamos conferir meu bate-papo com ele, vamos conferir meu bate-papo com José Alvarenga Júnior. Alvarenga, vamos falar de 10 Segundos, um filme lindíssimo, um filme incrível. Aliás, antes de eu começar a falar, deixa eu falar que eu estou muito feliz aqui de entrevistar você. Você é um dos diretores de TV e cinema que eu mais aprecio, gosto do trabalho, me inspiro. Então estou muito feliz de conversar mais uma vez com você. Conversei com você nos Normais 2, provavelmente, eu não me lembro na época, mas provavelmente foi. E vamos falar de 10 Segundos então. Quando é que essa história chegou até você, do Éder? Cara, essa história, normalmente, o artista escolhe a história que ele quer contar. Nesse caso, eu fui escolhido, isso aí parece um clichê, mas não é clichê não. O diretor seria um outro, queria fazer esse filme. É um diretor da Globo, Rogério Gomes, é o Papinha, e eu era o produtor associado, eu era o curador da parte artística do filme. E um dia o Papinha teve um problema com as datas de novela, que era uma prioridade na vida dele, e ele ligou para o presidente da Globo Filmes, que por acaso estava na minha frente naquele dia, e falou assim, eu não posso fazer mais o Éder, não tem como fazer o Éder, não tem data. E aí o Edson Pimentel, o presidente da Globo Filmes, olhou para minha cara e falou, você faz? Eu falei, pô, mas claro que eu faço. Claro, eu era apaixonado pelo projeto e estava até então ajudando muito o Papinha. E a partir daí eu fiz um mergulho a gente tinha 3 meses em função da data do Daniel, e tinha uma data muito apertada para fazer, e tanto é que eu não escolhi o Daniel tampouco. Daniel e o Osmar já estavam no filme. E aí eu procurei a minha cara, né? Peguei uma van, vim para São Paulo com o Lula Carvalho, fotógrafo, o Tomás, o roteirista, o Daniel Oliveira, e ficamos aqui em São Paulo estudando tudo o Éder, conversando com o Éder, visitando as casas, as famílias, para poder dar uma outra cara ao filme, que é esse filme que a gente tem hoje. Pois é, você estava falando, você conversou com o Éder, com a família. Eu achei muito legal que a gente estava na coletiva conversando sobre isso, e você falou, na verdade, não sei se foi você ou o Osmar falando na coletiva, mas que era uma história esquecida, né? Era um cara que estava esquecido, e aí eu fui pesquisar para ver se ele tinha morrido, se não tinha, porque a gente tem esse problema aqui no Brasil de não resgatar a história, né? E aí você resgata essa história do Éder, então, até com cenas documentais também no filme, né? Essa foi uma opção. Na verdade, quando a gente vê no Rio de Janeiro, essa semana agora, um Museu Nacional pegando fogo, é um pouco a história do passado de cada ídolo brasileiro, de cada pessoa que fez uma história, porque a história dele é uma história no mundo inteiro louvada. Né? O Mike Tyson já deu entrevista dizendo que o Éder era inspiração, o Mohamed Ali, o Cassius Clay já deu entrevista dizendo que o Éder era inspiração, e a gente aqui no Brasil deixando esse cara desaparecer com quem ele ainda pode contribuir, porque é uma história de superação, é um cara do bem, né? Um cara, como eu estava dizendo na coletiva, amava seu público, tinha um cuidado com o público, tinha uma noção de marketing primorosa e um cara que lutava cada dia mais para qualificar a sua técnica. Então o Éder tinha um esforço em melhorar. Isso para a gente é muito importante, porque é a famosa meritocracia. Ele não chegou lá à toa. Ele chegou porque ele trabalhou muito para chegar e chegou sem ferir ninguém. Os adversários que lutaram com o Éder, e a gente vê isso nas entrevistas, há pouco tempo o Arada, que foi o Éder perdeu 2 lutas por pontos, foi com o Arada, esse japonês. E o Arada deu uma entrevista para a gente agora, no Japão, há 1 mês atrás, que disse que o Éder era o maior cavaleiro que ele já viu no ringue, que ele sabia perder. Olha que coisa impressionante. Impressionante. A história do Éder, claro, é o principal do filme, mas a história do Kid, que é o pai do Éder, também é muito forte. E eu acho que até há uma disputa, no bom sentido, de histórias ali, porque eu fiquei impressionado com a história do pai também, e a força do pai. Esse trabalho que você teve de mostrar as duas histórias juntas e equilibradas, foi a intenção mesmo? Total, a gente já tinha no roteiro. Assim, o que me fez querer fazer esse filme? Não foi pela... É claro, quando a gente pensa em boxe, que boxe tem uma cinematografia, grandes filmes foram feitos na linguagem do boxe, né? Você fala, pô, vou ter uma chance de fazer alguma coisa diferente. Isso, claro, instiga o lado cinematográfico, né? O meu lado diretor. Mas o que me fez cair nessa história é esse duelo amoroso, disciplinador entre o pai e um filho.
Porque se fosse só um técnico sem a relação com o filho, a gente já viu grandes filmes, né? A Garota Dourada, Garota de Ouro, do Clint Eastwood, né? Que ele assume aquela menina como uma possível filha que ele não teve. Mas nesse caso, a relação era direta e havia um afeto muito grande. O Kid Joffre, apesar de ter uma dureza no treinamento, se você for ver, e isso existe nos filmes, nos documentários do Éder, cada luta que acaba, ele sobe no ringue e beija o Éder, mas beija que nem uma criança. Aí você fala, eu estou vendo um pai beijar o filho diante de uma multidão, numa época que as pessoas eram mais contidas. Então esse cara extravasava o amor dele publicamente. Isso eu achei lindo, né? E quando a gente foi fazer o filme, tanto eu, Osmar e Daniel, das conversas que a gente tinha, à toa que o Osmar cita muito isso, que ele se vê, ele quando olha a interpretação dele, ele vê o pai dele. Eu falei, nós vamos fazer um filme sobre nossos pais. Os nossos pais morreram, os 3 pais faleceram, o meu, Daniel e do Osmar. Eu falei, vamos fazer um filme para procurar esse resgate. O pai que a gente perdeu, o pai que era duro e o pai que a gente amava. E eu acho que a gente conseguiu ter essa sinceridade porque a gente falou da gente. Eu senti total essa coisa de pai mesmo, achei super importante. Total. A tecnologia, claro, hoje em dia ajuda muita gente. Você estava contando que no YouTube a gente consegue encontrar algumas lutas quase todas as lutas do Éder, apesar de a gente ser, como a gente já falou aqui, um país meio sem memória, né? E agora tentando se recuperar e tentando entender um pouco sobre isso. Essas lutas também acabaram ajudando vocês, né? Eu queria entender como é que você fez as lutas, na verdade, que eu vi que tem uma digitalização muito legal da galera torcendo, essa coisa dos bastidores. Eu queria entender como é que você trabalhou isso. Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você vai ver, quando você procurar todos os filmes de boxe, a luta em si ela é um atrativo, né? Se você está falando de um personagem histórico, você parte do pressuposto que você já sabe o final. Se você estiver inventando um personagem, ninguém sabe como acaba a luta, porque é ficção, né? Se o Antônio vai ganhar a luta ou não, ninguém sabe. Mas quando você usa o Éder Joffre, né, ou um filme sobre Muhammad Ali, ou um filme sobre o Toro Indomável, né, do Scorsese, você sabe o final, porque o Jack LaMotta perdeu tal luta e ganhou tal luta. Então, qual é o truque aí? É você fazer o público esquecer que aquela luta existiu, mesmo que ela seja presente. E aí, como é que você monta essa narrativa? Não é a luta em si, mas é quem está em volta que compõe a narrativa. Mulheres, pais, amigos, apostadores, as pessoas são os antagonistas que não deixam aquele herói, no caso, o Éder, ir para frente, né? É essa turma que faz com que você esqueça a luta, cria uma dramaturgia própria e você embarca na luta. A gente fez uma sessão há 3 semanas atrás, uma galera muito jovem, na faixa dos 26, 27 anos, e maioria público feminino. No final da luta, da última luta do filme, que é a luta importante com o Legras, a menina foi no Google, porque ela queria saber, ela não está aguentando o suspense, ela queria saber quem ganhava a luta. Eu achei fabuloso. É fabuloso. Eu falei, a gente tirou ela da realidade e demos a ela uma outra realidade, que existiu, né, o ficcional. Então essa foi uma dificuldade do filme, ao mesmo tempo o maior desafio que a gente podia ter. Fazer o público embarcar numa história que ele já sabe o resultado final através do esquecimento. E vale muito assistir ao filme. Alvarenga, muitíssimo obrigado. 10 segundos para vencer. Dia 27 agora de setembro nos vários cinemas do Brasil. Assistam, porque o filme tá lindo, tá incrível, vale muito a pena, Alvarenga. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Valeu. Muito bom, então, não se esqueçam, 10 segundos para vencer, já está nos cinemas, vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu volto amanhã, 6h30 da tarde, para mais um Acesso Geral. E eu espero você, hein? Não se esqueça de mim. Um beijo, até amanhã. Tchau.